Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao programa Despertos. Você está entrando na Rádio Excel, a rádio da consciência livre, no programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou Cris de Pascoal. Boa noite, pessoal. Eu sou Mauro Dom Pedro e hoje falarei com Maria Pereda, ou MC Pereda, como é conhecida no mundo literário. É formada em Química e doutorada em Farmacologia pela Unicamp. Também é autora da série de livros de ficção científica Mistério, Suspense e Ação, O Sol Negro. O segundo, O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vinho. E o terceiro, que está em andamento. E justamente ela hoje irá abordar o tema A Partícula de Deus, uma visão encontro da ciência com o místico. Boa noite, Maria, seja bem-vinda novamente ao nosso programa. Boa noite, Mauro. Boa noite, Cris. É um prazer estar com vocês aqui, sempre é muito bom. Vamos lá, então. É toda nossa. Bom, Maria, você pode nos dar uma breve introdução sobre o que é chamada a partícula de Deus? Essa que foi comprovada em 2012 e oficialmente declarada aceita pelo meio científico em 2013? Sim, vamos tentar dar uma visão bem simplificada, né? Porque é um assunto complexo. E nesse tipo de programa a gente tem que facilitar para o público. Então, a partícula de Deus é uma partícula subatômica, ela é uma partícula fundamental, sendo uma das chaves para entendermos a constituição do universo e como ele se forma. Ela foi apelidada de bóson de Higgs, nome do professor Peter Higgs, físico teórico britânico e professor da Universidade de Edimburgo, na Escócia. Ele foi o principal líder dessa pesquisa, que é proposta em 1964, um bom ano, porque é o ano que eu nasci, né? Ela foi finalmente obtida através do experimento, que levou quase 50 anos para ser feito, e mais de 10 bilhões de dólares no grande acelerador e colisor de partículas, o famoso LHC, no CERN, que é o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, que fica na fronteira entre a França e a Suíça. Ok, Maria, ok. Mas de onde vem esse nome, Partícula de Deus, Maria? Por favor, pode nos explicar para os nossos ouvintes? Isso é uma parte engraçada e meio acidente, né? Originalmente, essa partícula foi chamada de partícula de Higgs, ou melhor ainda, o bóson, porque ele é um dos bósons, e então ele é o bóson de Higgs, por tratar-se de uma variante dos bósons já conhecidos, que já existiam, e ela foi assim chamada pelo físico, ganhador de prêmio Nobel, o Leon Lederman, na publicação de um dos seus livros em inglês, com o título de Goddamn Particle, que significa a maldita partícula, porque eles ficaram 50 anos correndo atrás dela e não conseguiam chegar. Então, chegou uma hora que ele publicou, queria publicar o livro escrito The Goddamn Particle, a maldita partícula, ou algo assim, segundo o ponto de vista do tradutor. Daí que para ficar mais elegante, né, e pegando carona com o título do livro, o editor dele disse, não fica legal, né, Goddamn Particle, vamos colocar The God Particle, a partícula de Deus, né, na própria publicação, e assim saiu o livro. Aí, de fato, nenhum físico usa esse termo. Eles se referem a ela como bóson de Higgs, mas a mídia adorou a partícula de Deus e esse nome ficou, se difundiu, e aí todo mundo começou a achar que tinha a ver com Deus, né? E o que é nessa descoberta que poderia se relacionar a Deus está ligada à gênese do universo e fortemente ligada ao Big Bang, mas ela não trata de Deus, ela trata da gênese, da explosão fundamental da qual o nosso universo se originou, supostamente, teoria clássica, né? Essa clássica teoria que se refere a essa explosão da qual tudo se forma e essa partícula poderia estar ligada à gênese, portanto, sob uma ótica filosófica, a Deus. Mas não é bem assim sob o ponto da ciência, né? Segundo teorias aceitas, a gente pode dizer que há 13,7 bilhões de anos, o Big Bang criou o universo com as partículas sem energia e sem radiação. Essa teoria ela diz que uma fração de segundos após a grande explosão, parte dessa radiação ela se congelou em um campo chamado campo de Higgs.
A seguir, o universo começou a se esfriar e as partículas começaram a adquirir massa a partir de sua interação com o campo de Higgs, gerando, em primeira mão, o bóson de Higgs. Por isso, é a partícula mais fundamental de todas, é a primeira, da Gênese. Maria, como isso se originou? De onde eles tiraram essa teoria? Essa teoria ela foi proposta para poder explicar como as partículas ganhavam massa, formando a matéria que se diferenciava, ou seja, as coisas da forma como nós a vemos, cada qual diferente da outra. Por exemplo, como diferentes átomos se formariam, gerando por associação diferentes moléculas e assim por diante. Então, sempre foi uma obsessão da ciência encontrar uma única teoria, né? Essa história da teoria unificada, né? Que explicasse o Big Bang, a origem do todo, ou de tudo, os fenômenos da natureza e como as forças que a correlacionam interagem. A solução desse hiato, a falta daquele algo que pudesse ligar os pontos, pareceu ser solucionada quando o professor Higgs, tão simples como ele é, propôs a teoria do campo, que é o campo de Higgs, o qual as partículas interagem. As que não interagem com o campo, tal campo de Higgs, permaneceriam na forma de fótons, que é a partícula fundamental da luz, viajando pelo universo como uma unidade básica de luz. Definitivamente, o que acontece aqui? Podemos dizer que a partícula de Deus, ela está entre dois mundos, entre o campo da energia e o campo da matéria. Mas ainda ela não tem massa, ou seja, ela ainda não se apresenta no mundo denso, exatamente, ela está entre dois mundos mesmo. Ela é o estágio anterior ao da diferenciação na matéria. Ela nem é mais energia, mas também ela não é matéria. É uma partícula muito interessante e instável, ela passa para a matéria rapidamente. Ok. Maria, você mencionou o campo de Higgs, o campo de uma energia de onde tudo surge. Pode esclarecer melhor esse tema? Sim, aí é um tema interessantíssimo, talvez até mais interessante que da própria partícula, né? Vamos fazer isso de uma maneira bem lúdica, né? Lembre do filme de cinema, a série do cinema, Guerra nas Estrelas, quando os Jedi manipulavam a força. Aquele campo de energia que o suposto Jedi, uma versão de um homem iluminado, né? É uma espécie de ser avatar e misturado com um samurai, ele poderia acessar e controlar essa força através da mente e associação do campo de energia física, que já era uma parte da força que flui de dentro de cada um em conjunto com o campo externo. Em Guerra nas Estrelas, a mensagem é clara. Aquela era uma misteriosa fonte de energia que permeia e preenche todo o universo, podendo ser acessada quando se vibra na mesma frequência dela. Podemos descrever mais o mito para elucidar ainda melhor. Lembra do Odin e o Thor, né, lá de Asgard, dos heróis nórdicos, do filme que recentemente estava no cinema. Odin, aquela sua lança soltando raios, o martelo de Thor também soltando raios, lançam raios que são eletromagnéticos direto do centro da força ou campo de Higgs, que já foi chamado por pesquisadores do século XIX até de força ódica ou força odínica, exatamente em homenagem a Odin, o pai do Thor. Esse mesmo campo de energia que a física moderna hoje considera totalmente real, não é uma ficção, já é aceito filosoficamente, matematicamente nesse meio da física, é o que gera a energia de ponto zero, para ser usada livremente no lugar dos combustíveis fósseis, como petróleo, sendo uma fonte inesgotável, incomensurável, não poluente, literalmente, o termo é esse, mais básico, abundante. Na mitologia suméria, dos antigos sumérios da região onde ficava a Babilônia, atual Iraque, local da origem de Abraão da Bíblia, o pai dos três grandes ramos de religiões do mundo, os cristãos, judeus e muçulmanos, há muitos relatos dessa mesma fonte com o nome de Vril, até Vril-Ia, e daí sai o termo energia Vril. Na Suméria se escrevia exatamente o termo Vril, tracinho, em inglês, trazido já para a nossa língua, tracinho YA. Esse campo de energia, atualmente conhecido como
campo de Higgs, ou alguns físicos só chamam ele de o campo, é o que faz o bóson de Higgs, aquela partícula fundamental, ainda sem massa, sair do campo do invisível e tornar-se visível, ou melhor, mensurável por diferenciar-se ao ganhar a massa que eu falei logo no início. Interessante, hein? Nossa, isso significa que nós surgimos do invisível, de uma fonte de pura energia? É isso mesmo, né? Nós somos energia, o universo é energia, tudo que você vê é energia que por momento colapsa e nós vemos físico, né? Então os místicos antigos e bem posteriormente os alquimistas chamavam isso de éter, é um termo filosófico que às vezes até você pega algum físico falando em éter, né? Ou o nada, eles gostam de falar do nothingness, do nada. No início, nada existia. É o que a gente encontra até em escrituras sagradas. Daí surgiu a luz. Os fótons do campo de Higgs, do vril, como diriam os sumérios. Da luz veio o verbo. Verbo dá a frequência para a diferenciação, para dar a forma. O comando frequencial para que a matéria seja formada, formatada, seguindo aquela fração áurea, seguindo a regra do Golden Ratio, né? Nesse momento do verbo, o campo de energia sofre uma instabilidade. Onde você tem um momento de estabilidade no campo, aquela porção, a partícula de Deus aparece ali, naquela instabilidade. E rapidamente se faz carne, como dizem as escrituras sagradas, diferenciando-se na matéria, ao ganhar massas diferentes, cargas diferentes, virando matéria diferenciada. O que é interessante mencionar é que essa tal partícula de Deus, ela é fruto de uma simetria, de um espelhamento de imagem e semelhança com o que ela encontrou no campo, onde se diferenciou e se separou do resto da porção de uma pura energia, aparecendo nesse mundo através de uma manifestação ou uma emanação. Parece até que nós estamos falando da Cabala aqui, é o mundo das manifestações que depois se manifesta fisicamente. O que para os místicos, ele é chamado de Deus, para os físicos é chamado de campo de energia. Ou até hoje, até filosoficamente, mas já sendo provado matematicamente novamente, é a energia escura. É um outro conceito para isso, porque ela ainda não está no campo da luz, no campo dos fótons. Então, ela está na fase anterior. Né? Antigamente, achava-se que o universo era vazio, que agora a gente sabe muito bem que ele é totalmente preenchido. É preenchido da energia escura e matéria escura. E aí é que você encontra o tal do campo de Higgs. E agora a gente sabe que o universo é cheio dessa energia invisível, por hora indetectável, a matéria escura já é detectável, mas a energia escura ainda não, mas que existem quantidades pequenas de matéria escura detectada apenas recentemente por equipamentos e tecnologias que são modernos, bem até desenhados para isso, mas essa energia escura, ela ainda precisa ser comprovada, só que matematicamente ela é uma condição extremamente significativa e considerada. É nesse campo de energia escura que está a tal, ou melhor, que se manifesta a tal partícula de Deus. Ela precisa se acender, ela precisa iluminar-se para gerar matéria, ganhando massa, diferenciando-se em novas estruturas. Mas o mais interessante é que o universo precisa da energia feminina para se formar. Portanto, Deus deve ser uma energia feminina e não masculina. E isso bate com os antigos povos pagãos que tanto glorificavam a deusa e não exatamente o Deus. Interessante é a tradução do termo Elohim na Torá e na Bíblia, que o termo Elohim significa nós. Para os religiosos tradicionalistas, eles dizem que nós são homens, Mas existe o ramo que diz que o nós significa energia feminina associado à masculina, ficando esse nós, embora não se reconheça na religião judaica exatamente o termo nós como
uma associação da energia feminina, mas me parece que vários ramos místicos, filosóficos, assim consideram. Ok, Maria. Maria, explique isso melhor. Para os cientistas, a energia criadora é feminina? Eu não diria que para os cientistas acadêmicos, né, dizer isso eles iam achar meio estranho, mas sim os cientistas que estão no campo da mistura de cientista e filósofo, que se encontram no meio hoje em dia, por incrível que pareça, e cada vez mais. Então, para os místicos, o universo foi formado pela energia feminina, e no misticismo judaico, ou melhor, no misticismo hebraico, que é o termo correto, é chamado de Rainha Shekinah, a presença divina. O mesmo para o hinduísmo e os povos pagãos da Europa. Para os monges tibetanos, a origem do universo se deu com uma explosão de luz, olha só, de novo, né, um conceito extremamente interessante, provocada por um som feminino. O som similar ao dos sinos chamados de tinchas. Os tinchas têm um som estridente, são 2 disquinhos que batem e realmente dói os tímpanos. Essa é a explosão primária da expressão da frequência feminina. Aí é necessário uma expansão de bolha, dado por um outro sino tibetano que toca, que eles chamam de ganta, que é um pouquinho menos estridente, que ele realmente você ouve, você tem a impressão de estar ouvindo uma bolha de som. E essa concretização da formação no mundo do visível é dado por um som masculino, que é a frequência gerada pelo vaso tibetano. Então, interessantemente, tudo isso está de acordo com as mais recentes teorias da física de partículas e da teoria quântica, que nós precisamos de frequências específicas que podem ser interpretadas como frequências de maior vibração, que seriam exatamente essas frequências femininas, e mais baixa vibração para densificar, que seriam as frequências masculinas. Então, essa partícula de Deus e o campo de Higgs, o que acontece com eles? Eles trazem de volta a coerência dos antigos místicos, desmistificando o que se acreditava antes, que era apenas mitologia, ou até um esoterismo ou espiritualidade exagerada, mostrando que o universo se originou de uma grande explosão, a luz, que entrou em contato com um campo de energia vibracional, que através do verbo, a frequência, se fez carne, se fez matéria, que adquiriu massa e se diferenciou. Muito interessante mesmo, né? E o que se pode esperar desse conhecimento todo? Da comprovação que misticismo, mitologia e até, de certa forma, esoterismo são atualmente ciência comprovada? Mas isso cada vez mais está acontecendo, né? Então, existem benefícios em vários níveis. Então, no campo científico, essas pesquisas estão levando ao avanço do entendimento de como tudo se forma e de como as escrituras antigas tinham informação, ou seja, o conhecimento existia e ele se perdeu no tempo. Acho que o conhecimento é cíclico, a humanidade adquire e a humanidade o perde em momentos em que civilizações são destruídas, né? Segundo os físicos teóricos, as partículas fundamentais, elas vão esclarecer parte desse mistério, né? Por quê? Porque existem outros físicos acreditando que a procura da partícula fundamental da Gênese, ela será eterna, pois eles acham que, na verdade, não é só uma questão de energia e frequência, sim uma questão de divisão e subdivisão que parece ser interminável. Essa história de uma dimensão conter a outra. E cada vez que você fala em uma dimensão mais alta, que está contida na mais baixa, aquela história de Deus está dentro de você, que ele está numa dimensão acima, nós estamos falando de geometrias mais complexas. Então, eles falam que as partículas, por imagem e semelhança, elas são intermináveis, porque interminável é o mundo das dimensões. Bom, assim sendo, talvez fosse mais interessante, ao invés de a gente ficar procurando por partículas, tentar entender como o universo se divide, que até o Nassim Haramein diz isso, é um dos mais filósofos que temos atualmente. Ele fala que, em vez de ficarmos procurando as fundamentais partículas, temos que entender
como o universo se fraciona, né, criando novas regras geométricas que obedeçam à fração áurea sempre, pois o universo está dentro do outro, e na teoria holográfica, portanto, comprova que isso é, de fato, ele é infinito. Existe um outro benefício, que é o desenvolvimento da aparelhagem, softwares capazes de acompanhar a pesquisa. Os cientistas do CERN, esse centro onde toda essa pesquisa do acelerador foi feita e a partícula de Deus foi comprovada, eles desenvolveram o que se chama de World Wide Web, que é uma web fantástica para facilitar a troca de informações entre os pesquisadores do mundo. Isso passou para a gente. Então, a nossa internet foi muito, assim, desenvolvida graças aos projetos de desenvolvimento dessa World Wide Web pelo CERN. O poder computacional necessário para analisar todos esses dados eram tão incríveis que eles criaram a computação em nuvem. Então, se nós temos hoje computação em nuvem, a gente pode baixar os nossos arquivos via nuvem, é graças a também essa pesquisa do CERN. Mas o maior benefício talvez seja o filosófico, né? E é onde está a quebra dos dogmas, da separação entre a ciência e o místico. Os antigos, como os egípcios, eles não separavam a ciência do espiritual. O próprio nome que a mídia deu ao bóson de Higgs é interessante, né? Foi por acaso, mas talvez é essa nova ligação entre a ciência e o espiritual que está retornando para a gente agora. Então, pouco a pouco, o que está acontecendo é que estamos redescobrindo que a ciência, entendida na separação como mente e matéria, ela não pode mais chegar a lugar nenhum sem o espírito, que é pura energia. Então, o ponto de equilíbrio vai surgir quando esses dois parâmetros forem completamente fundidos, ciência e espiritual. E nesse momento, quem sabe, a gente já esteja vivendo em um mundo muito melhor. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, pedindo a nossa entrevistada seus contatos para quem queira adquirir os livros. Perfeito. Quem quiser entrar em contato comigo, acho que mais fácil é via Facebook, que é o Facebook.com/O Sol Negro Livro, ou via a página da internet, que é www.osolnegro.com.br. Muito obrigada por ter participado. Um abração para você, Cris. Abração, Mauro. Gratidão, Maria. É um prazer. Gratidão, honra estar contigo aqui na Rádio Excel, a Rádio da Consciência Livre. Gratidão ao Mauro Dom Pedro, né? E até o próximo Despertos, pessoal. Acabamos de apresentar Programa Despertos.